Bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula de geografia vamos falar sobre a formação do espaço geográfico brasileiro, o segundo capítulo do nosso livro, certo? Vamos começar, por exemplo, falando de Portugal e a sua expansão comercial marítima. É o seguinte: a organização do espaço geográfico que a gente vai falar brasileiro nem sempre foi de forma como a conhecemos atualmente, certo? Na realidade, ela foi sendo construída através das relações sociais e do trabalho ao longo da história, isto é, nesses últimos 500 anos. Tudo começou quando no século XI o feudalismo, que é o feudalismo, é um modo de produção em que a posse de terra era fonte de riqueza e poder, e começou a enfrentar crises na sua produção. Essas crises, o que aconteceu? Provocaram grandes transformações sociais e políticas, como o surgimento e a consolidação da burguesia, o desenvolvimento urbano e a formação e o fortalecimento das monarquias nacionais, isto é, os territórios que antes eram divididos em feudos deram lugar a um território unificado com poder político e foi chamado de Estados Nacionais. Então, foi assim que foi formado os Estados Nacionais, certo? Dessa forma, o modo de produção feudal foi gradativamente substituído pelo modo de produção capitalista. Contudo, a grande preocupação dos europeus continuava a ser aumentar cada vez mais o seu comércio, que era com isso que eles ganhavam. E esse comércio no século XV era monopolizado pelos árabes e italianos que dominavam o mar Mediterrâneo. Então foi que aí a burguesia de Portugal, Espanha, França e Inglaterra, insatisfeita com essa situação, resolveu procurar novos caminhos para a África e para a Ásia. Portugal e Espanha, então, o que fizeram? Foram no século XV as nações pioneiras dos grandes descobrimentos marítimos, Portugal, por que Portugal? Portugal, por sua localização geográfica, reunia as condições mais favoráveis para promover as explorações marítimas e a expansão comercial marítima realizada pelos europeus durante o século XV e XVIII confirmou então a mudança do modo de produção feudal para o capitalismo comercial, que passou a organizar então e produzir o espaço geográfico tanto na Europa como também dos demais continentes, também de todo o mundo. E o que vem a ser o capitalismo? Quem sabe? Lá vai. É um sistema econômico e social que surgiu na Europa entre os séculos XV e XVI, que se caracterizou pela propriedade privada dos meios de produção, como máquinas, equipamentos, fábricas, bancos, comércio e terras, isto é, que pertencem a uma empresa ou pessoa, portanto, são de propriedade privada. Pelo seu trabalho assalariado, pela acumulação de riquezas e pela sociedade apresentar se dividisse em classes com interesses diferentes e pelo objetivo de obter lucro. Então, é dessa forma que o capitalismo funciona. A chegada dos europeus. Os primitivos habitantes do Brasil eram chamados de índios pelos europeus, tornando-se vítimas dos seus colonizadores. O europeu, com uma visão do mundo preconceituosa, totalmente, menosprezou o indígena e sua cultura, por agir de forma ingênua em relação a esses visitantes tão alheios à sua cultura. Então, os portugueses só faziam humilhar os indígenas, Dentre os principais fatores desse aumento de mortalidade também dos indígenas, porque eles começaram a morrer, houve o quê? Epidemias introduzidas pelos invasores europeus, a escravidão imposta aos primitivos, que eles não aceitavam, estavam sendo escravos. Então, tudo isso aconteceu com os indígenas para que eles começassem a morrer, certo? Espanha e Portugal dividem o mundo.
cobiça foi a fonte da energia que moveu justamente os portugueses a buscarem novas rotas que os levassem ao Oriente, sempre querendo descobrir terras e mais terras. E também metais preciosos, né? Que era onde tinha os metais preciosos e especiarias, que faziam brilhar os olhos famintos dos ricos comerciantes lusitanos. Então, o que os portugueses queriam era descobrir terras, descobrir todo o ouro que se tinha. Com a notícia de que Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço do rei da Espanha, assegurado aos espanhóis a posse de todas as terras a oeste do Novo Mundo, as descobertas passaram então a ser motivo de conflito e tensões entre os dois países. E para assegurar a paz entre as duas nações, foi firmado então o Tratado de Tordesilhas. Quem é que lembra? Isto é, 6 anos antes das embarcações portuguesas chegarem ao atual litoral brasileiro. Então, foi dividido. De um lado ficava as terras de Portugal e do outro para a Espanha. Quem descobrir o que fosse descoberto, o que fosse descoberto a leste seria de um e a oeste seria do outro, tá bom? Na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá bom? Tchau, tchau para vocês.